Olá, meu nome é Alan. Nesse vídeo eu apresentaria minha tese de doutorado, System Identification Attacks, Model-Based Offensives and Countermeasures in Networked Control Systems. A apresentação passará pelos seguintes tópicos. Primeiro a introdução, depois falei sobre ataques de identificação de sistemas e ofensivas baseadas em modelos, em seguida sobre as contramedidas desenvolvidas e, por fim, as conclusões. O escopo desse trabalho está na segurança cibernética de sistemas de controle em rede, ou NCS, que são sistemas constituídos por uma planta física, um controlador digital e uma rede de comunicação que interconecta os dois dispositivos. Esse sistema é amplamente utilizado na indústria e em infraestruturas críticas por proporcionar melhores capacidades operacionais e gerenciais e reduzir custos. No entanto, esses sistemas também expõem sistemas físicos a novas ameaças típicas do domínio cibernético. Nesse contexto, a literatura sobre teoria de controle mostra que ataques furtivos e baseados em modelos podem ser construídos com base em um conhecimento acurado sobre os modelos do NCS. No entanto, a literatura ela não explora ataques destinados a revelar estes modelos. Então, essa tese ela tem três objetivos. O primeiro é estudar ataques que revelem as informações sobre o NCS, ou seja, ataques de identificação de sistemas. O segundo objetivo é estudar ataques furtivos e baseados em modelos. E o terceiro objetivo é, com base no conhecimento adquirido nos objetivos 1 e 2, desenvolver contramedidas capazes de mitigar os ataques e ao mesmo tempo cumprir os requisitos de controle da planta. Então, a primeira contribuição dessa tese está na proposição de uma taxonomia que apoia a discussão sobre a relação de ataques de identificação de sistemas e ofensivas baseados em modelos. Os ataques de identificação de sistemas estão destacados em laranja nesse quadro, e a gente pode observar que eles permitem a execução de ataques mais complexos, as ofensivas baseadas em modelos que estão envolvidas em vermelho, as quais, pelos requisitos apresentados, demandam um conhecimento sobre o sistema atacado, e é isso que os ataques de identificação de sistemas são capazes de prover. Primeiro vamos falar dos dois ataques de identificação de sistemas propostos. O primeiro ataque é o ataque passivo de identificação de sistemas, onde o atacante, para obter a função de transferência linear invariante no tempo de um controlador ou de uma planta, ele não interfere no sistema. Ele apenas captura os sinais de entrada e saída dos dispositivos e então estima os coeficientes dessa função de transferência utilizando uma meta heurística bioinspirada, o Backtracking Search Optimization Algorithm, BSA, minimizando uma função de aptidão que compara o sinal colhido no sistema real com a saída de um modelo estimado. A gente pode ver que esta abordagem é capaz de prover modelos bem acurados, como é mostrado nesse exemplo de resultado, onde a gente inclusive introduz perdas de amostras do ponto de vista do atacante, e mesmo com 20% de perda de amostras, os coeficientes estimados no motor DC se aproximam dos coeficientes do sistema real. A gente pode também verificar que a resposta do modelo estimado e do modelo real no domínio do tempo convergem, demonstrando a acurácia desse tipo de ataque. O segundo ataque é o ataque ativo de identificação de sistemas, onde agora o atacante, para obter a função linear invariante no tempo que descreve o NCS atacado, ele injeta então um sinal de ataque, ele interfere no sistema, injetando um sinal ADK na primeira etapa, ele injeta um sinal de impulso, depois ele colhe no sistema, faz o eavesdropping da resposta do sistema em função da injeção do sinal ADK, depois ele executa uma meta-heurística bioinspirada, BSA, ou a otimização por enxame de partículas, para minimizar uma função de aptidão que compara a resposta do sistema real, em função da injeção do sinal de ataque, com a resposta de um modelo estimado. A gente pode observar que esse tipo de ataque aqui ele também apresenta uma boa acurácia. Nesse caso, avaliamos o ataque também com a injeção de ruído no sistema, e o módulo do erro do modelo estimado ele tende a zero mesmo quando a gente aumenta esse ruído no sistema, o que demonstra a acurácia do ataque mesmo em condições que há ruído no sistema. Agora vamos falar sobre as ofensivas baseadas em modelos. Os dois primeiros ataques baseados em modelos estudados na tese são ataques de injeção de dados. O primeiro que é apresentado é o SD Controlled Data Injection. Esse ataque, caracterizado nessa tese, usa o modelo do NCS aprendido pelo ataque de identificação de sistemas para desenvolver uma função de ataque MDZ, que é executada por um man-in-the-middle, para provocar efeitos físicos nocivos e sutis na planta. Os resultados aqui apresentados mostram que a operação conjunta desse ataque com o ataque ativo de identificação de sistemas é capaz de provocar efeitos sutis e nocivos à planta, como o overshoot aqui apresentado, causado na velocidade de um motor DC, por exemplo. O segundo ataque é o Covert Misappropriation. Nesse caso, a arquitetura de man-in-the-middle proposta por Smith usa o conhecimento sobre o modelo da planta para tornar
o ataque furtivo do ponto de vista dos dados de realimentação que chegam para o controlador. Nós avaliamos a arquitetura de Smith em uma operação conjunta com ataque passivo de identificação de sistemas. Os resultados de simulação aqui apresentados sobre um ataque a um reator nuclear mostram que a operação conjunta com ataque passivo de identificação de sistemas é capaz de prejudicar o desempenho da planta e, ao mesmo tempo, tornar o ataque imperceptível do ponto de vista dos sinais que chegam ao controlador. O terceiro ataque é o ataque SD Controller Data Loss, que tem por objetivo degradar o serviço da planta através da perda controlada de pacotes, e para isso então ele precisa encontrar uma sequência de pacotes que ele precisa derrubar no sinal de controle, e essa sequência então ele aqui é definida por WFW, e uma sequência de pacotes que ele precisa derrubar nos sinais de realimentação, sequência essa é definida por WFB. Essas duas palavras elas então são encontradas por meio de uma meteorística, o BSA, que então minimiza uma função de aptidão descrita aqui, f de j, que contém atributos de um sinal que se deseja na saída da planta. No caso aqui, essa função ela descreve um overshoot na saída da planta. A gente verifica então aqui os resultados da operação conjunta desse ataque com ataque passivo de identificação de sistemas, aonde o atacante consegue encontrar palavras WFW, WFB que definem sequências de pacotes a serem perdidos e que causam de fato o overshoot de 50% desejado na planta, ataque esse que foi implementado inclusive em um sistema de controle com equipamentos reais. Com isso, vamos falar então agora das duas contramedidas desenvolvidas. A primeira contramedida visa mitigar ataques de identificação de sistemas em situações em que o atacante tem acesso aos dados da malha de controle. Para isso, desenvolvemos uma estratégia de controle chaveado que visa atender simultaneamente a dois objetivos. O primeiro é dificultar o aprendizado do modelo e o segundo é cumprir os requisitos de controle da planta. O controlador, então, chaveia entre diferentes funções de controle, utilizando como regra de chaveamento uma cadeia de Markov onde as probabilidades de chaveamento são definidas pela função de distribuição de probabilidade aqui apresentada. Os parâmetros A e B da função de distribuição de probabilidade são ajustados para atender aos dois objetivos enunciados. As simulações que apresentamos aqui em um sistema de controle de motor DC mostram que as informações aprendidas sobre o modelo do motor, os polos e zeros em preto, são difusos, prejudicando o ataque de identificação de sistemas. Ao mesmo tempo, é possível observar que o desempenho do sistema proposto no controle do motor DC, a área destacada na figura, se aproxima do desempenho desejado, que é a curva em vermelho, atendendo aos requisitos de controle. A segunda contramedida visa identificar a função de ataque MDZ executada por um man in the middle durante uma injeção controlada de dados no NCS. Para excitar a função de ataque e produzir as informações necessárias para a identificação, adicione seus dados transmitidos, nesse caso pelo sensor, um ruído gaussiano W de K. O receptor, aqui no caso o controlador, ao receber os dados, executa o algoritmo de identificação e cancela o ruído introduzido no sistema. O algoritmo de identificação de ataque primeiro emprega a técnica Noise Impulse Integration, proposta na tese e inspirada na técnica de integração de pulsos radar, a fim de revelar a resposta ao impulso do sistema sob ataque e melhorar a acurácia da identificação. Em seguida, uma meteorística, o BSA, estima os coeficientes da função de ataque. Os resultados mostram, primeiramente, que a técnica Noise Impulse Integration é capaz de revelar a resposta ao impulso do sistema sob ataque e que o algoritmo completo é capaz de estimar com acurácia os coeficientes da função de ataque, como no exemplo de alfa 0, aqui apresentado, principalmente quando a técnica NII é empregada. Vamos então às conclusões do trabalho. Neste trabalho, propomos uma taxonomia sobre ataques de identificação de sistemas e ofensivas baseadas em modelo. Propomos dois ataques de identificação de sistemas, o ativo e o passivo, os quais são avaliados em operações conjuntas com três ofensivas baseadas em modelos, o SD Control e Data Injection, caracterizado nesta tese, o Covert Misappropriation, proposto por Smith, e o SD Control e Data Loss, proposto nessa tese, o qual causa a perda inteligente e seletiva de pacotes. Vimos que os ataques de identificação de sistemas são capazes de apoiar o desenvolvimento de ataques acurados e furtivos em NCS, e por fim propomos duas contramedidas, um controle chaveado para mitigar ataques de identificação de sistemas e um mecanismo para identificação de ataques de injeção controlada de dados no NCS, o qual apresenta elevada acurácia, especialmente quando a técnica Noise Impulse Integration, aqui proposta, é empregada. Esta tese resultou na publicação de artigos em periódicos e conferências, um prêmio em conferência internacional, uma demonstração em conferência internacional e a formalização de uma parceria internacional entre o Inmetro e a Universidade de Brecha.
Agradeço a atenção e estou disponível para perguntas.